Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Tô Pensando Ainda. E me diz aí, Patrick, no que você está pensando hoje? Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio que tá pra lá de especial. Wesley, é um prazer falar com você. E hoje, o que eu tava pensando, conversando mais cedo com você, sobre dilemas, sobre é fácil ser honesto na sociedade atualmente que a gente vive, um mundo tão rápido e tão complicado, com tantos problemas sociais. O que você me diz, Wesley? É fácil ser honesto? Nem um pouco fácil, né? A gente vive numa sociedade imediatista e que busca a todo custo conseguir as coisas que deseja, né? E aqui a gente entra no ponto do desejo. O quanto aquilo que tu deseja é influenciado para que você, às vezes, suba na vida a partir da derrota do outro, né? Então, a questão da honestidade, ela está se perdendo cada vez mais. E eu acho que é algo que é muito importante a gente ter conosco, principalmente porque as pessoas conhecem o que a gente é a partir da nossa honestidade para com elas. E a nossa honestidade, ela se replica para uma pessoa. Se eu sou honesto contigo, Patrick, significa que eu serei honesto com outras pessoas também. Agora, se eu for desonesto contigo, essa minha ação, ela vai se replicar para outras pessoas também. Exatamente, tem uma frase de Sócrates que diz: se o desonesto conhecesse a vantagem de ser honesto, ele seria desonesto pelo menos por desonestidade, cara. Isso é muito impactante, porque a base da nossa sociedade moral começa desde a infância, a nossa construção. Como que começa uma casa? Começa pela base, vamos construindo. Nós não começamos construindo o teto e depois tacamos em cima. Começa a base, vai tranquilo, construindo. Só que como nós estamos construindo essa casa, cara? Como que estamos construindo isso na sociedade que está chegando agora, nessa próxima geração? Estamos construindo com tijolos velhos, ultrapassados, e a base não vai resistir. E quando a base não resiste, tudo desmorona. Quanto tempo isso ainda pode durar? Pensando dessa maneira, o ser humano está em uma decadência que diria irreparável. O que você acha? Com toda certeza, e a gente pode falar que a honestidade, ela é o primeiro passo para a sabedoria, né? Porque quando você é honesto, significa ser honesto consigo mesmo também. Porque a partir do momento que você é desonesto com os outros, você é desonesto consigo mesmo, né? Então, não tem como você ser meio honesto, ou você não é. E essa questão da perca da honestidade, ela se detém muito pela forma com que as pessoas estão buscando os seus objetivos, né? Eu já mencionei antes sobre a questão de você tentar subir na vida, por exemplo, a partir do fracasso de outras pessoas, ou tentar usar o conhecimento daquela pessoa não em prol de um bom objetivo, de uma boa meta, mas usar aquele conhecimento como forma de você subir e aquela pessoa acabar ficando, né? E eu acho que isso é um problema muito grande que se tem hoje. E cada vez mais a gente precisa olhar para isso com olhos mais críticos, né? Porque a gente precisa de união social, e a união social, a confiança, ela começa a partir da honestidade. Quando você fizer o mal para uma pessoa, lembra que você está fazendo mal para si mesmo. Nada que tu joga para o universo, não, ele não vai, cara, ele vai te devolver tudo que tu tá jogando para ele. Se tu jogar desonestidade, igual você comentou, você vai estar jogando desonestidade para si mesmo. Para que causar esse mal? Para quê? Tem motivo, cara? Não tem o porquê. Concorda comigo? Por que que o ser humano vai jogar algo que vai voltar para ele? A desonestidade. O cara começa a andar com pessoas desonestas, ele começa a achar isso completamente normal. A corrupção da mente. Cara, é, é complicado, cara. É complicado. E a gente tem, eu pego bastante casos, né, que a gente vê no dia a dia. Eu vi, e acredito que muitos de nós já vimos, casos de desonestidade que a gente ficou tipo, poxa, realmente precisava acontecer isso, e a gente vê principalmente com as pessoas mais poderosas, né?
na mídia, principalmente. A gente acaba se voltando muito nessa questão de honestidade quando a gente fala de política, né? E a política voltada à honestidade, no nosso país, pelo menos, ela é muito degradada. Então, a gente acaba tendo isso como foco. Mas vamos pensar uma forma mais minimalista. Às vezes, a gente não percebe que a gente está sendo desonesto, mas a gente está. É um exemplo muito simples, e aí a gente também tem a questão de conduta, né? Ética, enfim. A gente está, às vezes, conversando com uma pessoa, falando sobre algum assunto, essa pessoa faz uma pergunta, e às vezes você não tem a resposta para essa pergunta, ou também não sabe falar sobre esse assunto, mas você inventa uma mentira para você continuar naquele papo, naquela conversa, mesmo contando uma história de um conhecimento que você não tem. Então ali você já está sendo desonesto. Você está sendo desonesto principalmente consigo mesmo. Porque não é feio você admitir que você não conhece sobre algo. É feio você dizer que conhece e não conhecer de fato sobre aquilo que você está falando. Concorda comigo? Cara, concordo plenamente. E sobre o poder ali que tu tinha comentado, muito se ouve falar, a pessoa entrou no poder, cresceu, e agora ela se tornou dessa maneira tão cruel e tão mal. Não, ela já era assim. Isso já estava dentro dela. O poder só potencializou o que ela já tinha. É assim que funciona. Quando tem bondade dentro de si, mas bondade mesmo. Tranquilo. Cara, quando tem bondade dentro de si, o ser humano potencializa o melhor para o mundo. Ele quer o bem das pessoas. Então, uma pessoa que conseguir um poder e tiver maldade, pode esperar o pior possível dela. E muitos políticos, plenamente acontece isso com eles. Eles já têm essa certa insegurança dentro, essa certa maldade, e com o poder só desperta. Por isso que a gente vê muito desses casos que acontecem hoje em dia, do pessoal entrando no poder e que antes do poder não era uma pessoa, digamos que má. Mas a partir do momento que a pessoa tem o poder, ela começa a perder empatia pelos outros. Muitas vezes isso acontece com quem a gente menos imagina também, não só no poder, assim, e política, mas, por exemplo, alguém que ganha muito dinheiro. Isso, para alguém que tem uma base, um caráter bem estruturado, não vai afetar. Se eu ganhasse R$ 1 milhão hoje, e se tu, Wesley, ganhasse R$ 1 milhão hoje, tu acha que isso afetaria teu modo de ser, o teu caráter? Uma pergunta difícil. O que tu acha? É difícil, mas ela tem uma resposta muito óbvia, né? Ela é difícil para quem ainda não tem o caráter desenvolvido, né? O que é o caráter desenvolvido? Aqui a gente entra na questão também de saber quem tu é, né? Quem que você é? O que molda as tuas ações? O que motiva as tuas ações? E como você é de verdade? Então, se você não tem isso previamente definido, muito provavelmente a ganância, que é basicamente aquilo que o dinheiro traz, a vontade de querer cada vez mais, ela vai sim te corromper. E tem uma frase de Maquiavel, né, que ele fala: dê poder a um homem e você descobrirá quem ele realmente é. E é exatamente isso. Mas por que que isso é verdade? É verdade porque as pessoas se corrompem porque elas não têm desenvolvido dentro delas, né, aquilo que realmente importa, que é o quê? É saber quem você é. Quando você sabe quem você é, os direcionamentos que você tem, não importa quanto dinheiro você ganha. Você vai olhar o dinheiro com outros olhos, né? Aqui a gente também pode falar da questão de ajudar outras pessoas, promover eventos beneficentes, tentar de alguma forma melhorar a sociedade, até com a própria educação, vamos falar assim, né? Mas quando você sai dessa linha, que ela é muito tênue entre uma pessoa que sabe onde ela quer chegar, sabe quem ela é, e ao mesmo tempo não sabe, essa linha se rompe. E quando essa linha quebra, a pessoa se transforma naquilo que ela nem sabia que seria, porque ela não tem definido. Pelo menos isso é o que eu penso, né? A pessoa não tem definido, mas ela vai estar indo para algum lugar, cara. Ela vai continuar ali em movimento e quem vai controlar ela vai ser o mundo. Tem uma frase bem interessante que é: se você não pensa, você vai ser pensado pelos outros. O mundo, cara, vai pensar por ti, Exato. ele vai preparar ali armadilhas e você vai cair sem nem perceber e vai ficar ainda felizinho
mas depois vem o baque. Aí vem a força que vai derrubar o peão. Aí vai começar a É, ficar sinistro. E agora? Você, se ganhasse R$ 1 milhão hoje, continuaria fazendo o que você faz hoje por amor? Se não, por que tu tá fazendo isso hoje? Ah, mas eu preciso de dinheiro. Tá bom, mas o que tu tá fazendo para fazer o que tu ama? Para construir o que tu gostaria de fazer? Tá fazendo algo? Não. Então, tá sendo preguiçoso, de certa maneira. Concorda comigo? concordo. E aqui a gente tem um ponto muito importante, né? A gente vê muitas pessoas que se tornam milionárias, às vezes ganhando na loteria, de alguma forma assim, que não seja pelo esforço, né? É um dinheiro que vem. Vamos pegar o caso das loterias, né? E a gente vê esses casos e normalmente essas pessoas que ganharam esse dinheiro, no outro ano, não tem mais. Aí você vai me dizer, ah, mas é impossível. Isso não, gente, é vocês pesquisar. Vocês vão ver que quando a pessoa, por mais que ela ganhe aquilo, ela não sabe o que fazer com o dinheiro vai voltar para a mão daquele que sabe fazer o que fazer com o dinheiro. Se o Patrick ganhar R$ 1 milhão e não souber o que ele vai fazer com o dinheiro, esse dinheiro vai voltar para a mão de quem sabe o que fazer. E aí a gente entra, recentemente, não sei se vocês têm visto essas entrevistas nas redes sociais, mas tem muitos influencers agora fazendo uma roda de conversa e convidam pessoas aleatórias, assim, pessoas de classe trabalhista, classe média, classe baixa, enfim, pessoas que são CLT, um exemplo, para conversar com pessoas que são, para conversar com um cara que é empresário, por exemplo, o Pablo Marçal fez isso recentemente, convidou várias pessoas numa roda, e o que é a jogada? Pedir por que eles acham que, por exemplo, o dinheiro não pode se concentrar tanto numa única pessoa. E aí gera muitos debates, claro, porque tem pessoas que vão gostar de você pelo aquilo que tu é e não vão gostar pelo mesmo motivo, né? A gente sabe disso. E eu só citei o exemplo do Pablo Marçal, que foi o que eu vi, né? Mas o que é essa roda? É a insatisfação da população, que às vezes eu estou numa situação de que, poxa, eu estou infeliz com o meu trabalho, eu estou infeliz com a minha situação, né? Só que eu não acho soluções para isso, eu acho problemas. E o que acontece? Ah, eu trabalho o dia todo, eu tenho filho, eu recebo um salário baixo, enquanto tem gente que ganha milhões e nunca vai usar todo esse dinheiro. Por que esse dinheiro não é melhor distribuído? O que a gente tem que entender é que é o ponto principal é o seguinte: quando isso vale para todas as áreas da vida. Aqui a gente entra na área de finanças e comportamento, mas isso vale para tudo na tua vida. Se você quer algo e você não sabe por onde começar, você precisa estudar para descobrir por onde começar. Ou você vai fazer um curso, ou você vai descobrir por conta, ou você vai achar alguém que sabe para te ensinar. Isso é evidente. Agora eu te pergunto, Patrick, vamos supor aqui que você não sabe nada de finanças, não sabe nada sobre dinheiro, e você começa a reclamar que tem pessoas que ganham demais, né? Qual que seria a tua ação para mudar a tua realidade? Você, falando de você, a pessoa Patrick, o que você faria? Você continuaria reclamando ou tomaria uma decisão, por mais que essa decisão custasse algumas coisas na tua vida, e tentaria mudar de vida? Eu buscaria tentar fazer algo que eu gosto e, ao mesmo tempo, tentar juntar isso com um negócio. E assim escalando, com o tempo, cara, tu juntaria o que tu gosta de fazer com o teu trabalho. Algumas pessoas podem achar isso ruim, porque acham que o que elas gostam de fazer vai se perder e vai ser estragado pelo trabalho. Ah, não, mas daí vai ser meu trabalho, vai virar chato, vai ser estressante. Tudo na vida tem um pouco de estresse. Mas, cara, mantenha com ânimo. É um estresse bom, entendeu? Edição de vídeo, algo que eu gosto, é algo interessante. Estressa muito. Estressa. Mas o resultado, Demais. demais. Vamos ser sinceros, cara. É um trabalho bem estressante. Tanto que o tempo
O tempo passa diferente, parece um buraco negro quando tu tá editando vídeo, entendeu? Porque tu passa ali 30 minutos editando vídeo, parece que tu passou 4 horas. Pelo trabalho que é. E eu edito vídeo já faz um tempinho, e mesmo assim, eu tenho uma certa velocidade para editar, mas não é fácil. Não vai ficar mais fácil com o tempo. Tudo na vida, cara. E o pessoal espera muito, vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. Nem espere que fique mais fácil para não se decepcionar. Espere com todas as forças que fique mais difícil, só que tu evolua. Se tu evoluir e ficar mais difícil, tu venceu. Cara, no momento eu tô pensando assim, que fique mais difícil, mas que eu siga na evolução. O quão difícil for, não importa. Entendeu? Que siga no caminho. E tu, Wesley, o que pensa sobre isso? Esse é o ponto. Quando você entende aquilo que você quer fazer, aquilo que você conhece. Então, quando você quer sair da situação que você está, infelizmente, não tem um caminho mais fácil. Às vezes você não pode esperar pela sorte. Às vezes você tem que tomar uma decisão. E essa decisão tem consequências, obviamente. Então, o que a gente quer falar aqui, reunindo essa questão de honestidade, né, Patrick, é realmente a construção daquilo que realmente importa. Porque quanto mais perdido você estiver em relação a quem você é e aonde você quer chegar, eu sei que a gente não precisa definir isso agora, nesse momento. Mas aqui eu estou falando de princípios. Não estou falando do que você vai fazer na vida, mas estou falando de princípios. Quando você realmente entender os seus princípios, aí sim você vai ter a capacidade de escolher qualquer coisa que você faça e você vai seguir esses princípios, porque é eles que vão te levar longe. Agora, quando você perde tudo, você não tem esses princípios, você tenta usufruir de coisas que não são benéficas a outras pessoas e sim só benéficas para você, você vai encontrar muitos obstáculos e provavelmente você vai cair nessa jornada, né? Então, essa questão que a desonestidade gera, né, Patrick? Eu acho que ela abre um campo de discussão muito grande, né? Porque não é simplesmente uma palavra e dizer assim, eu roubei. Não, gente, desonestidade não é só roubar. Desonestidade também é ação, é atitude. Então, atitudes negativas, atitudes ruins, que não fazem com que algo bom aconteça, e às vezes você pensando só em você, é um ato de desonestidade também, né? Exatamente. E tem que estar sempre se vigiando. O caminho é complexo e até a energia do ser humano, a mentalidade, se não está sempre vigiando o que vai manter, o que vai cuidar, aquilo ali vai começando a te tomar. Chega um pensamento ruim na tua cabeça e tu pensa, o que eu vou fazer agora com isso? Tu vai se deixar completamente abater por esse pensamento, deixar ele tomar conta de ti. Tem gente que quando começa a vir um pensamento triste na cabeça, faz exatamente isso aqui, ó. Vou colocar uma música triste para melhorar. Cara, não vai melhorar. Vai te ajudar a aprofundar ainda mais na tristeza que tu tá sentindo. Nem sempre isso é bom. Cara, faça uma pesquisa sempre na sua mente. O que eu tenho hoje? Levanta, agradece e pensa. O que eu posso melhorar hoje na minha vida? Todos os dias tem que ser especiais. Porque se você ficar sempre só esperando um dia especial chegar, é igual nós estávamos conversando no episódio passado, só para recapitular. Ele nunca vai chegar e tu sempre vai ficar esperando. Todo dia tem que ser especial. Acorda, agradece, busca o teu objetivo. Como eu posso ser melhor hoje? É hoje. É hoje e agora. A honestidade também é algo que tu tem que vigiar sempre, para não ser desonesto consigo mesmo. Se perder no pensamento e achar que isso é normal. Porque a pessoa pode sim. Nós somos seres humanos, imperfeitos, e a gente pode errar. Pode errar. Só que isso pode custar um preço que tu não vai gostar de pagar. O que você fizer, você vai pagar. Isso é uma dura realidade. E tem um exemplo, né, Patrick, que a gente viu no evento que a gente participou, que uma pessoa encontrou, e se eu não me engano, acho que foi R$ 50, né, ou R$ 100 no chão, e foi encontrar o dono do evento, né, Verdade. para entregar esse dinheiro para ele, para ver se ele encontrava a pessoa que perdeu, né. E aí eu pergunto, né, quantas pessoas fariam isso? Né? Você encontrou um dinheiro que não é teu, você procura o responsável para tentar
e entregar esse dinheiro para a pessoa que realmente é dona. Obviamente que não foi encontrado, porque eram muitas pessoas, mas aqui a gente fala de atitude, né, de ação. Você escolheu fazer uma coisa certa sem ninguém estar vendo, sendo que você podia ter feito a coisa, vamos supor, errada, segurado aquele dinheiro e simplesmente não ter falado nada. E aí que você falou, né? Se policiar, pequenas ações. A gente não precisa mover o mundo para se sentir melhor, muitas vezes. Quando você coloca objetivos muito distantes da tua realidade, você dificilmente vai conseguir cumprir eles. Eu não estou dizendo que é impossível. Você pode até conseguir. Mas quando você coloca objetivos muito distantes da tua realidade, você vai se frustrar. Porque vai demorar muito mais tempo para você conseguir. Então, o que eu defendo? Eu defendo, coloque objetivos que são atingíveis a curto e médio prazo. Coloque objetivos simples no começo. Não tente mudar as tuas ações, o teu pensamento de forma simplesmente impensável. Ou vou colocar coisas que eu nem sei como funcionam ainda. Não, comece em coisas pequenas. Às vezes, você simplesmente acordar de manhã cedo e arrumar a tua cama, que você nunca faz, já é uma ação totalmente diferente que vai mudar a tua forma de agir. São ações pequenas que fazem a diferença. Quando você coloca objetivos grandes, se você não consegue nem fazer o pequeno, se você não consegue nem arrumar a tua cama, como que você vai conseguir atingir um objetivo maior que esse? Então, todas as ações da nossa vida precisam se basear principalmente nas coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, as coisas pequenas. Então, pelo menos eu, né, Patrick, eu penso dessa forma. Eu acho que você focar em coisas minimalistas, resolver essas coisas o mais breve possível, tomar atitudes diferentes, acordar diferente de manhã cedo, que nem você falou, às vezes simplesmente agradecer, lavar um copo, arrumar a cama, né, anotar alguma coisa, né, começar a ler um livro, que seja 5 páginas por dia, isso já vai mudar totalmente a tua percepção. Porque a transformação das tuas ações, do eu, ela precisa o quê? Consumir coisas que façam sentido e melhorem quem você é. Se você consumir coisas que vão te trazer para trás, fazer você regredir, você não vai conseguir evoluir nas pequenas coisas. Né? Então eu vejo dessa forma, eu penso dessa forma, que a gente deve começar pelo mínimo, que muitas vezes é aquilo que é invisível aos nossos olhos, né? Tem que se armar antes da batalha chegar, porque nós não sabemos quando que ela vai chegar, mas ela chegará. Não sabemos se vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas se tu já estivesse cuidando, acordar agradecendo e pedindo conhecimento por um bom dia, cara, tu vai estar preparado para a batalha. Alguém vai vir, vai te tratar mal, tu vai ter que tratar bem essa pessoa, ser tranquilo com ela, porque a maldade que ela enviou para você, tá nela, não tá em você. Então, você vai responder com a maldade também. Muito acontece no trânsito. Você tá lá, o cara começa a buzinar, tu vai buzinar de novo, vai sair do carro, vai, né, cara, tu vai ficar brabo, ou tu vai querer dar uma tunda no cara. Não. Seja tranquilo, resiliência com as pessoas. Se liberta, se liberta. Você tocou nesse assunto do trânsito, cara, e galera, esses dias aconteceu uma situação muito, muito, muito inusitada. Eu ia falar engraçada, mas eu acho que para a pessoa que passou não foi tão engraçado. Eu estava voltando para minha casa no final do dia e eu estava de moto e outros 2 motoqueiros passaram por mim. E tinha o semáforo e estava fechado, eles pararam. E eu estava bem no canto esquerdo ali, observando, né? E do nada, esses 2 motoqueiros começaram a discutir. E um começou a dar soco no outro, no capacete do outro. Não, E creio. eu fiquei olhando aquela situação. E às vezes a gente acha que, poxa, né, que coisa inusitada, só que eu fiquei pensando, cara, vamos lá, vamos analisar a situação, que a gente nunca para analisar. Um dos caras começou a dar soco no outro e o outro não reagiu. Ele ficou simplesmente parado, eu não consegui ouvir o que eles estavam falando, mas um deles só deu soco no outro e o outro não fez nada. Claro que estava no capacete, não deve ter machucado tanto. Aí, o que a gente tem que pensar sobre isso? Quem será que saiu mais prejudicado dessa situação?
o cara que reagiu ou quem se manteve calmo? Às vezes a gente acha que a todo custo, quando alguém ofende a gente precisa reagir. Mas não é assim. Às vezes a melhor reação que você pode oferecer para alguém que te ofendeu, ou faltou com respeito contigo, é o silêncio. Por que o silêncio é tão importante? E eu não estou dizendo aqui para você simplesmente, todas as vezes, você ficar recluso a ter uma boa resposta. Mas se você vai responder, saiba o que você vai falar. Porque se você não sabe o valor das palavras, então é melhor você se manter em silêncio, né? Pelo menos essa é a minha visão. Então, se defenda sim, mas às vezes a calma, a paciência, o silêncio vai trazer muito mais benefícios do que o rancor, do que a agressividade, do que a raiva, né? Eu não sei o que tu pensa sobre isso. Esse é o meu pensamento. Tem mais. Quando tu se ofende, tu tá mostrando que tu tá abaixo da pessoa, tu tá abaixo da situação, tu não tá acima, tu não é superior, tu não controla ela. Só tá mostrando que é mais fraco que a situação. A natureza, ela envia desafios para nós. Ela envia e nós batalhamos para enfrentar eles. Só que tem uma coisa, muitos não batalham, porque não sabem. O desafio vem e ele continua apanhando naquela mesma coisa. Por exemplo, um relacionamento. Ele teve um relacionamento com uma pessoa e terminou por um motivo. Tá, passou. Ele aprendeu alguma coisa com isso? Não. Então ele vai ter outro relacionamento. O que ele faz? Apanha de novo. Da mesma maneira. Tá, terminou. Mais um. Agora vai. Né? Agora vai. Vamos ver o que aprendemos. Nada, cara. Vai de novo. E passa a vida inteira apanhando da mesma coisa. Da mesma natureza. E essa natureza, cara, ela ensina pra nós muita coisa na vida cotidiana. Ela envia desafios. Nós temos duas opções. Ou aprendemos e seguimos em frente, ou vamos continuar apanhando dela a vida inteira. A vida inteira e não vai mudar. Você vai ficar andando em círculos e quando perceber do que tá apanhando, aí você já vai estar um pouco velho. Mas pensa assim, ó. Todo dia vai vir obstáculo e a natureza vai te enviar o desafio pra te surrar. Ela quer, cara. Ela quer te desafiar. Ela não quer ser boazinha pra você. Por isso que eu falei, o estresse é bom. Quando tu tá estressado, agradece que tu tá estressado, fazendo algo que você gosta, ou não, algo que vai fazer diferença no teu futuro. Então, apenas siga em frente. Fala, se ela vai pra me bater, eu vou resistir e vou enfrentar ela até o final. Ela tá vindo pra me enfrentar, vamos ver quem vai vencer. Vamos ver quem vai vencer. Se ela tá vindo pra enfrentar a gente, vamos acabar com ela também, tá ligado? Vamos mostrar quem tá acima da situação. E eu não sei o que você pensa, Patrick, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A questão do estresse, propriamente dito, unindo com essa questão da desonestidade e da resiliência, ela está muito voltada para o rápido consumo de informações, né? A gente é muito imediatista. A gente busca as coisas muito. Precisa ser já, precisa ser agora. Se não for agora, eu não quero mais. Se não for do meu jeito, eu não vou aceitar. Então a gente corre demais. E por que a gente corre demais? A gente vê a gente é muito influenciado, muito mesmo, gente. E assim, a gente precisa se policiar nisso também. Que é o quê? A gente vê pessoas que têm sucesso e a gente quer replicar esse sucesso com a realidade que a gente tem. Só que às vezes não é esse o caminho, porque a realidade que você está no momento não é a mesma de quando aquela pessoa que teve esse sucesso começou, né? E o que isso causa? Isso causa ansiedade. Você vê as pessoas colocando coisas, ganhei bastante dinheiro, outro tendo sucesso, ou vamos pegar os casos mais notórios aqui, que são as pessoas influenciadoras, né, que têm bastante sucesso na vida, que conseguem apresentar resultados, e você acaba olhando para aquelas pessoas, e muitos deles falam assim, não, porque você, enquanto eles dormem, você trabalha, porque enquanto eles descansam, você cria alguma coisa. Calma aí, gente. Vamos respirar um pouco. As coisas não são bem assim. Tem um filósofo que ele basicamente vai totalmente contra a esse princípio de enquanto eles dormem, você trabalha. Que é um filósofo, o Byung-Chul Han. Tá? Gente, eu não sei falar direito o nome dele, mas se vocês pesquisar um dos livros dele, é A Sociedade do Cansaço.
E nesse livro, ele retrata muito o cansaço mental que as pessoas estão passando. Por quê? Por causa dessa aceleração. E o que, que ele defende? Ele defende totalmente o contrário. A gente respira, descansa, senta um pouco, olha o céu, vai dar uma caminhada. E não toda hora você está correndo. Mas se eu não fizer alguma coisa, se eu não correr, eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Será? Será, Patrick? Porque você cansado, estressado, com a saúde prejudicada, e às vezes correndo, sem saber onde e qual direção tomar, você vai conseguir teu objetivo. Que é fórmula rápida. Que é fórmula rápida. É exemplo básico, né, cara? A pessoa quer uma fórmula pronta. Menos B, mais ou menos. Cara, esquece. Não tem fórmula e nunca vai estar perfeito para começar. Quando começar, vai estar tudo desmoronando. Por quê? Porque quando tu começar, provavelmente já levou muito na cara. Aí tu fala, agora eu vou começar. É mais ou menos assim. Então tu começa e vai feliz, pensando, hoje eu vou ficar famoso. Tu já vai com essa intenção de tentar alcançar a fama. Algo que não deveria ser o principal. Eu tô nem aí se eu ficar famoso. Tô fazendo aqui um negócio que eu gosto. Acho que você também, né, Wesley? Tá fazendo algo que gosta mesmo. Algo por prazer e amor ao conhecimento, à sabedoria, à filosofia. É algo muito legal que, por mim, eu continuaria fazendo a vida inteira. É algo que eu realmente me interesso muito. E a pessoa quer uma fórmula, ela quer alcançar esse sucesso imediato, e daí a pessoa vem na internet e oferece a fórmula mágica para ela. Com esse aplicativo aqui tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ficar famoso. Ou com esse curso. Ao curso também, não querendo falar mal, mas já falando um pouco. Vende um curso, cara, de como ganhar dinheiro. Realmente, cara, a pessoa que te vendeu vai ganhar bastante dinheiro com isso. É vendendo uma fórmula que não funciona. Olha, pode funcionar, mas não vai funcionar da mesma maneira que funcionou para essa pessoa que está vendendo. Não tem que desacreditar totalmente no que a pessoa está falando e está vendendo, porque realmente pode ser um produto bom, algo interessante, mas não vai funcionar para todo mundo. E esse é o erro. Cada ser individual, quando tu for alcançar a tua fama, vai ser porque tu vai ser o que tu é, não o que um outro foi. Tentar copiar ele só vai, na verdade, não vai levar em lugar algum. É mais ou menos isso. Tanto que a gente fala aqui abertamente sobre esse assunto porque a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, você estar criando algo do zero. Realmente, por mais que a gente esteja conversando aqui, trocando ideia e tentando passar um pouco de conhecimento para vocês que estão ouvindo, a gente sabe das dificuldades de conseguir passar isso de uma forma simples e que realmente mude algo para quem está ouvindo. Então, a gente busca, e quando eu falo em busca, gente, por mais que a gente tenha conhecimento técnico, conhecimento daquilo que se faz, a gente precisa, mais do que tudo, estar tranquilo e ter paciência. A paciência é algo que falta muito hoje em dia. Voltando no assunto da sociedade do cansaço, a gente está cansado, a gente está exausto. Mas por que a gente está tão exausto assim? Quem nunca acordou numa segunda de manhã, terça, chegou depois do meio-dia e disse assim, poxa, como eu tô cansado. Você nunca passou por isso, Patrick? Cara, passei, cara. Realmente passei porque eu não sabia controlar. E é algo que o cara pode aprender. Pode aprender a neutralizar. Por mais que seja difícil, o cara acorda muitas vezes assim. Só que é naquele momento que tu acorda que tu vai decidir como que tu vai fazer o teu dia acontecer. Se tu acorda e decide, vou passar o dia inteiro mal, inconscientemente, tu vai passar o dia inteiro mal, às vezes até a semana. Mas se tu acorda decidido, hoje vai ser um dia especial. E fala mesmo, firmemente, vai ser um dia especial por algum motivo e hoje vai ser especial. Tu faz aquele dia especial, entendeu? Na verdade, quem decide a tua realidade é você a partir da tua mente. É o que vai gerar essa realidade. Porque todo dia tem que ser especial. Exatamente. E tem uma situação também, a gente vê bastante isso, provavelmente tu já ouviu também, Patrick, que as pessoas que têm bastante dinheiro falam, dinheiro não traz felicidade, voltando ao assunto de dinheiro. Aí tu vai me dizer, e tu vai falar isso com uma pessoa que não tem o que comer ou muitas vezes tem dificuldade. Essa pessoa vai falar, como que não traz felicidade? Como?
eu não tenho o que comer, ou eu passo fome, ou não tenho boas roupas, não tenho como me locomover, como que não traz felicidade? Só que é aí que a gente se engana, né? O dinheiro ele não é sinônimo de felicidade. Ele pode conduzir a uma satisfação, mas a felicidade não é isso. A felicidade é totalmente diferente de satisfação. Você estar satisfeito é o quê? É você poder comer alguma coisa que você queira, e você poder ir numa festa que você gosta, ir num restaurante, sair com uma pessoa, comprar uma comida favorita. Isso, isso é você gostar de algo, isso é você conseguir usar para ter uma satisfação, né? Ter uma boa casa, uma boa cama, essas coisas, televisão, assistir uma série, um filme que você gosta. Agora, a felicidade não se resume a isso. A felicidade é muito mais complexa. Tem uma metáfora que agora eu não vou me recordar direito para contar para vocês. Eu vou tentar ajustar ela aqui para tentar passar para vocês a ideia dessa questão de felicidade. Que é mais ou menos assim: uma pessoa, ela está muito triste e ela decide sair, né? E, e começar a conversar com pessoas na rua que estão sorrindo, né? Que aparentemente estão felizes. E essa pessoa começa a perguntar: qual que é o segredo da felicidade? Ou onde que eu encontro a felicidade? Né? E ele vai falando com essas pessoas e nenhuma tem a resposta. E aí ele encontra um mendigo que está sorrindo, né? Está feliz lá com o pouco que ele tem, e ele se admira com aquilo. E chega para esse mendigo e pergunta: qual é o segredo da felicidade? Onde eu posso encontrar essa felicidade? O mendigo pega e ele dá as coordenadas para essa pessoa encontrar a felicidade. Ele diz bem assim: tem uma montanha lá no norte, você vai até lá, você vai escalar toda essa montanha e lá em cima você vai encontrar a felicidade. Poxa, essa pessoa foi lá e foi atrás de escalar a montanha. Foi lá, escalou a montanha, chegou no topo e ela não encontrou nada, né? Só que quando ela chegou no topo, ela olhou a vista que ela tinha lá de cima e o quanto ela tinha subido. E naquele momento ela sentiu uma euforia enorme, uma felicidade tremenda. E essa pessoa começou a perceber que, poxa, que coisa incrível que eu fiz, né? Consegui subir uma montanha, tô aqui, tô vendo uma vista maravilhosa, mas eu não encontrei a felicidade. Então ela desce essa montanha e volta, ela fala com o mendigo: poxa, você me pediu para escalar essa montanha e que eu ia encontrar a felicidade lá em cima, mas eu não encontrei. E esse mendigo pergunta para essa pessoa: e como você se sentiu quando chegou no topo? E a pessoa responde: pô, me senti feliz, me senti bem. E por que você se sentiu bem e feliz? Eu não sei. A pessoa responde: não sei dizer por que eu me senti feliz. E aí o mendigo fala para essa pessoa: é porque a felicidade, ela não está no objetivo, ela está no caminho, ela está dentro de você. Você nunca vai encontrar essa felicidade fora. Você pode buscar celular do ano, você pode buscar carro do ano, e aí a gente vai voltar. Você pode buscar o quanto dinheiro você quiser. Se você não entender que a felicidade verdadeira ela está dentro de ti, não é o dinheiro que vai te trazer. Como eu falei, o dinheiro vai trazer satisfação de poder comprar aquilo que tu quer, a hora que tu quer e onde você quer, a hora que você quiser. Agora ele não vai trazer felicidade. Quando Concorda? teu, Não, Patrícia. quando teu dinheiro comprar tudo o que tu pode ter, o que vai te satisfazer? Nada mais? E aí, acabou? É só isso? Cara, o dinheiro pode comprar tudo. E agora? O que resta? Aí que a pessoa entra em depressão. Ela pode ter tudo ao mesmo tempo, pode estar em qualquer lugar, e nada mais satisfaz ela, porque ela tem uma alta dose de dopamina em todos os momentos. Porque ela pensa, no primeiro momento ali que ela começa a ganhar todo aquele dinheiro, ela compra tudo. Tem muita experiência, vive tudo maravilhoso.
Aí chega um ponto que nada mais parece tão importante, não tem mais o mesmo brilho, porque se ela quer comer algo muito bom, ela encomenda, que aparece. Se ela quer ir pro outro lado do mundo agora, ela pega e vai. Ela sente que ela pode fazer tudo. E aí? Onde que tá a sensação de conquista? O que ela pode buscar mais para evoluir? Ela não encontra. E aí entra na depressão. Muitos famosos sofrem essa depressão. Por motivo. Eles sentem que tem tudo e que não tem mais como conquistar nada. Cara, é sinistro. E igual tu falou, a felicidade pode ser encontrada em certos pontos na jornada, em meio ao caminho e o objetivo. Porque no objetivo, o que vai ter é um pico de dopamina. Você vai ter aquele pico, euforia, que massa, conquistamos. E no outro dia, da maneira que sobe, a maneira que desce, cara. No outro dia tu vai estar com uma depressão em certo ponto, se não neutralizar. Da maneira que vai subir a tua euforia, no outro dia... Uma depressão pós-dopamina. Exatamente, depressão pós-dopamina. O que te gera um efeito que sobe muito a dopamina, vai descer. E aí é igual uma droga. A droga funciona assim. Tu usa aquilo lá, ela te dá aquela dopamina e depois ela te joga pra depressão. É o que faz a pessoa viciar, faz ela buscar cada vez mais. E isso são saídas fáceis, né? Saídas fáceis. É o que ela encontra pra fugir da realidade. Quando nada mais satisfaz ela busca essa fuga. Ela busca essa fuga e se perde nesse caminho, porque ela pensa, isso me dá euforia, que eu não consigo mais conquistar de nenhuma outra maneira. Então é por aqui mesmo que eu vou. Eu vou seguir nesse caminho. Então ela vai, tem uma overdose e acaba passando dessa para uma melhor. E tem um ponto, né? Aqui a gente comentou também sobre essa questão de buscar saídas fáceis e sobre resiliência, né? Normalmente a gente pensa que ter resiliência é eu ter resiliência com o Patrick, por exemplo. Mas resiliência não é só sobre isso, gente. Resiliência é ter resiliência consigo mesmo. É muito importante você ter resiliência consigo mesmo, mas o que é ter resiliência comigo mesmo? É quando você passar por um problema, por uma situação difícil, você não olhar com desespero para aquilo. Não olhar para aquele problema como se fosse o fim. Eu sei que às vezes tem problemas que realmente trazem para nós uma visão muito negativa da vida. Mas o que é ser resiliente? É tentar enxergar por uma outra ótica. É olhar o problema de uma forma diferente. Que é o quê? Vamos pegar um problema cotidiano, né? Você tá saindo com o teu carro e o teu carro quebra. Para de andar. Cara, tu tá louco da cabeça, você não quer saber mais de nada, você estragou o dia. E você só pensa naquilo, só martela isso. Pô, por que isso vai acontecer? Tinha que quebrar logo agora, estava indo para o trabalho, tinha uma reunião importante. E a gente olha e foca no problema. Só que veja como um problema que você focou a atenção causa vários outros problemas. Que é o quê? Você se estressa, se sente mal, o teu dia praticamente vai pro ralo, e você provavelmente vai descontar em alguém. Então, é um ciclo. Agora, quando você aprende a olhar o problema como algo que, cara, vai acontecer todo dia tu vai ter alguma coisa para resolver, talvez menor, e para a gente ver, tem coisas que acontecem todo dia que a gente resolve, que a gente nem considera mais um problema, porque é fácil de resolver, né? Às vezes, vou dar um exemplo bobo aqui, mas o que é um cano estourado para um encanador? Pô, não é um problema, mano. Eu sou encanador, vou lá, ajeito e tal. O que é um problema mecânico num carro para um mecânico? Não é um problema, eu sei a solução, né? Agora, a dificuldade está em quando você não fica de mãos atadas para resolver aquilo, que você não consegue resolver. Só que é aí que você tem que enxergar. Quando um cano estoura, você não tem que ter a visão de quem não sabe nada. Você tem que olhar o problema como se você fosse um encanador, cara. O cano estourou. O que o encanador faria? O que vamos fazer nessa situação, cara? Isso, né? Daqui a pouco, né, Patrick, eu não sei o que fazer, mas eu já olhar com esse olho de que, poxa, o cano estourou aqui, eu não sei resolver, mas o que o encanador faria, né? Não sei, mas tu vai procurar um, então ele vai resolver para ti. Então, às vezes, a gente tem que olhar o problema com a ótica de quem saberia resolver, mesmo que se alguém não seja você,
né? Então, eu acho que facilita muito mais, né, do que você ficar se batendo, se estressando por uma coisa que às vezes ela é muito pequena perto do todo, né? Tem que ter uma certa empatia também para não transferir essa culpa para outras pessoas, que não tem nada a ver com o problema que estragou o teu dia. Aconteceu algo contigo, tu vai descontar em todo mundo. Às vezes na família, na esposa, cara. Cara, tu vai descontar isso em pessoas que não tem nada a ver com o problema que aconteceu. Quem te ama vai ter que sofrer por algo que você sofreu, que foi feito na sua vida. É aquele negócio, cada um vai ter a sua batalha diária perante a natureza. O marido vai ter as batalhas dele, a esposa as batalhas dela. Se vocês descontarem um no outro, estão cagados, tá ligado? É isso aí. É isso aí. E tem situações que a gente nem percebe o que está fazendo isso, né? E aí entra a questão da resiliência, né? De você saber ser resiliente com os seus problemas ou com aquilo que tu está passando. Porque às vezes a gente deixa de resolver alguma coisa porque a gente não está pensando direito, né? O Patrick, ele toca violão, ele canta e ele sabe. Se você pesquisar a história das notas musicais, elas trazem uma história muito vasta. Agora, eu já tentei aprender a tocar violão. Aí tu vai perguntar, é fácil? Não é fácil, mas é repetição, é a prática, né? Então, a gente pensa, eu dei esse exemplo por quê? Porque assim como para tocar um violão, você precisa de persistência, você precisa fazer isso várias vezes para que teu cérebro grave aquilo, né? Repetição. O nosso cérebro trabalha com repetição. Você faz aquilo todo dia, você vai se tornar bom naquilo. Você não sabe tocar violão, mas você vai tocar 30 minutos todo dia, você vai aprender. Isso é certo. Agora tu pega e transfere isso para um problema, né? Tu vai lá no problema e tu fica repetindo esse problema ou outros problemas semelhantes todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aquilo fixa na tua cabeça. E quando vê, tu tá maluco. Quando vê, tu já não sabe mais como sair daquilo. E daqui a pouco chega uma pessoa, você troca uma ideia, e a pessoa fala, tá, mas por que tu tá se preocupando tanto com isso? E aí o teu chão cai. Pô, como é que essa pessoa me fala isso e realmente ela tem razão? É tão simples. Só que você está tão focado numa coisa que na repetição do problema que você não vê a solução. A música é algo muito interessante, porque diariamente fazendo algo vai trazer um sentimento que vai refletir na tua semana, no teu ano e na vida inteira. Um sentimento, cara, ele tem que ser muito cuidado, porque tudo pode afetar o sentimento do ser humano. É frágil. Para ter noção, o nosso cérebro ele consegue reconhecer notas tristes de notas felizes. Isso é real, cara. Eu tava esse dia no meio de um ato e do nada, cara, eu escutei um urutau. É um som meio dissonante. É algo que pode ser considerado sinistro. Ele faz um é algo fora do padrão. Não é algo agradável de ouvir. Claro, para alguns pode ser, tem exceção, tem exceção. Mas o cara reconhece uma música feliz, por exemplo, quando tá tocando, uma mais animada, e uma mais triste. A mais animada provavelmente vai ter umas notas maiores. Já as mais tristes vão ter nota menor. Vai ser aquele negócio mais melancólico. E se música, o tom, afeta a percepção e o sentimento do ser humano, quantas outras coisas não pode afetar? Tudo ao nosso redor consegue nos afetar. Tudo mesmo. Por isso que temos que cuidar. Sempre vigiar o que entra no nosso campo de nosso campo mental, nosso campo vibracional. O que nós vamos escutar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. Uma palavra pode ter muito mais impacto do que a gente imagina. E isso tudo, né, Patrick, são decisões, né? São decisões. E eu tenho uma pergunta para te fazer, voltada a essas decisões. Vocês já ouviram falar no dilema do bonde? Bom, se vocês já ouviram, vocês vão saber do que eu estou falando, e se vocês não ouviram, vocês vão entender agora o que é. Eu vou colocar o Patrick numa situação que provavelmente ele vai fazer uma escolha que ele não queria fazer, mas ele vai precisar fazer, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com situações assim. E essa situação que eu vou colocar é uma situação totalmente hipotética, só que a gente precisa entender como a gente faz as nossas escolhas
e quando essas escolhas geram consequências. A pergunta que eu vou te fazer, Patrick, é a seguinte. Vamos supor que você está conduzindo um trem e você tem duas direções que você pode seguir com esse trem. Seria a direção da direita e a direção da esquerda, certo? Só que o que acontece? Qual que é o problema desse cenário? É que na direção da direita existem 10 pessoas aleatórias em cima do trilho, elas estão amarradas e não podem sair. E no lado esquerdo tem uma pessoa muito importante, Patrick, uma pessoa da família dele. A pergunta é a seguinte, Patrick. Qual direção você escolheria? Direita ou esquerda? Pode falar. É isso aí. Direita ou esquerda? Na direita tá quem? Uma pessoa muito importante para você. Você pode considerar tua avó, enfim, uma pessoa muito, muito, muito importante para você. Tá Do bom. lado direito tem 10 pessoas aleatórias que você não conhece. Eu salvaria a pessoa com quem eu me importo. No outro lado, tá as 10 pessoas aleatórias, desconhecidas. Elas teriam alguma importância na decisão que eu iria tomar? O que me garantiria que não teria um bandido também lá do outro lado do trilho do trem? Mas ao mesmo tempo, onde ficaria a minha humanidade? Se eu encostasse na alavanca, eu me tornaria um assassino ou não? Eu teria essa decisão de escolher o que seria feito e o que isso faria comigo? Qual seria o impacto psicológico que teria? Ao mesmo tempo, se eu salvasse essas pessoas, sem esperar nada em troca, realmente, elas provavelmente não dariam mínima importância. Em semanas ou meses, elas esqueceriam, entendeu? E elas falariam até piada. Ah, ele salvou nós, olha só, como se fosse um dever e uma obrigação. Então por que eu vou deixar de salvar uma pessoa realmente importante, com quem eu tenha um laço afetivo bom, na minha família ou amigo, para salvar, de certo, alguém que eu não tenho conhecimento de quem seria. Só que tem um problema. São 10 pessoas. Vai lá, isso aí. São 10 pessoas. E se eu piorar um pouquinho a situação? E eu vou querer que o pessoal que está ouvindo também comente qual direção eles iam escolher. Não me deixa sozinho na situação. E depois vocês vão comentar também. Eu quero ver a tua resposta depois sobre isso. Ó, vamos lá, gente. Direita. Tu não vai fazer o que eu tô pensando, né, cara? Não vai piorar a situação. Bom, vamos lá, gente, ó. Vai piorar a situação. Vocês vão responder aí. Direita, 10 pessoas que vocês não conhecem. Vamos responder. Esquerda, uma pessoa muito importante para você. Vamos responder com honestidade. Com honestidade. Isso Lembra aí. que nós estávamos falando sobre ser honesto? Responda com honestidade. E sem julgamentos, né? Agora eu vou piorar um pouco para você. Vamos supor, você não sabe disso. Você só sabe que são 10 pessoas aleatórias e do outro lado tem uma pessoa importante para você. Mas vamos supor que uma dessas 10 pessoas aleatórias é uma pessoa que vai fazer um bem muito grande para a humanidade. Se você soubesse essa informação, você ainda assim mudaria de direção? Mudaria para ir ao lado das 10 pessoas. No caso, direcionar não para passar por cima das 10 pessoas, mas para passar por cima da pessoa que você conhece e que é tua conhecida e importante para você. Sabendo que lá, se você tivesse essa informação, sabendo que no meio dessas 10 pessoas tem alguém lá que vai fazer algo que vai revolucionar a humanidade. E o que me garantiria que ela realmente mudaria para algo positivo? A IA pode ser considerado algo bom, mas também pode ser considerado algo ruim. É isso aí, é exatamente isso. E aí? Aqui, gente, como eu falei, é uma situação hipotética, mas assim, aqui é o pensamento racional, né? É a racionalidade tomando conta. Aqui não é só sobre a pessoa que é importante, sobre as 10 pessoas que você não conhece. Muitos vão dizer assim, poxa, mas daí eu vou estar descartando 10 pessoas que eu nem sei quem são, às vezes tem pessoas boas, ou pode ser que tenham pessoas ruins, para salvar uma única pessoa. Aí você vai me dizer, o correto seria eu salvar as 10 pessoas, mas e quando que a gente passou a dizer quanto que uma vida vale mais que a outra, né?
Aqui eu tô colocando uma situação que é totalmente fora de cogitação, mas o dilema do bonde é isso mesmo, né? É quando você tem duas, duas decisões para tomar e que ambas vão trazer consequências diferentes, né, para sua vida. E isso que o Patrick fez é o que o que vocês precisam fazer, é pensar racionalmente naquela situação, né? Porque como ele falou, o que garante que aquela pessoa realmente vai mudar a humanidade e não vai tomar um sentido contrário àquilo que eu falei para ele? Ou se a informação que eu passei para ele estivesse sendo incorreta, ou fosse uma mentira, ou estivesse sendo desonesto com ele. Não existe essa Exatamente, pessoa lá, né? exatamente. E agora, Wesley, o que tu faria nessa situação? Cara, eu falei da questão da quantidade, né? E da emoção. A gente cria laços, né? Laços que a gente faz de tudo para proteger, né? Com pessoas importantes. E obviamente que, independente de quem estiver ouvindo aqui, eu acredito que a maioria vai responder que salvaria a pessoa que é conhecida, né? Justamente por manter esse laço e ser muito mais difícil se desapegar dessa pessoa, perder essa pessoa, né? E a minha resposta é racionalidade e resiliência. O que eu faria? Eu conseguiria viver com a culpa de saber que eu tive que, né, escolher a direção onde tinham 10 pessoas? Eu conseguiria conviver com a culpa de escolher a direção que tinha uma pessoa, mas essa pessoa era importante para mim, né? Então, aqui, mais do que qualquer resposta, é você entender que todas as tuas escolhas têm consequências, né? E para responder a tua pergunta, eu tenho a história de Péricles. Não é o cantor, tá, gente? Não é o do Exalta Samba, tá? Não é o cantor. É o Péricles de Atenas, da Grécia Antiga. Por que eu vou responder essa pergunta com essa história? Porque no século 495 a.C., que foi quando Péricles nasceu, ele viveu ali entre o século 495 até o 429, né, a.C., ali. E qual que é a história de Péricles, né? Atenas era uma cidade, né, próspera, só que vivia em conflito com a Pérsia, que também era uma cidade que, obviamente, queria ter mais regalias, conseguir mais riquezas. E esses dois locais permaneceram por muito tempo em conflitos, né? Só que Péricles, ele foi, no caso, um estadista, orador e general, né, ateniense, e ele comandou Atenas por muito tempo. E esse tempo que ele comandou Atenas foi muito próspera. Tinha muitas riquezas, tinha terra, tinha comida, a população era satisfeita e todo mundo gostava de Péricles justamente por saber que ele que estava conseguindo trazer isso para essa cidade, né? Só que, obviamente, Péricles ficou mais velho e ele acabou saindo um pouco do governo e os conflitos se intensificaram com a Pérsia, né? E já estavam outros comandantes, outros líderes lá, e eles precisavam tomar uma decisão, porque a Pérsia tinha colocado alguns termos, e se eles não aceitassem, eles iam entrar em guerra. E esses líderes pediram a opinião de Péricles, né? O que você faria, né, com todo o teu conhecimento, com toda a tua sabedoria, o que você faria, né? E o que Péricles fez? Ele poderia simplesmente, né, dizer, não, vamos atacar, como eles atacar, a gente vai atacar eles, né? Só que qual que foi a racionalidade de Péricles nesse momento? Ele parou e pensou com calma, com paciência. Qual que é o melhor caminho a se seguir? O da direita ou o da esquerda? E gente, vejam que ele estava tomando uma decisão, uma pessoa estava tomando uma decisão para outras milhões de pessoas que viviam ali, que poderiam ser afetadas. E o que ele falou? O meu conselho para vocês é o seguinte: deixem eles iniciarem essa guerra, eles atacarem nossas terras,
e a gente não vai atacar de volta. O que a gente vai fazer? Vai fazer pequenos ataques às costas marítimas para não afetar ou matar pessoas inocentes, né? E o que ele pensava? Essas tropas dos persas vão cansar de nos atacar e vão ver que a gente não está reagindo. Em algum momento eles vão ficar sem recursos, sem conseguir, os soldados vão se frustrar e vão acabar desistindo. Esse era o pensamento dele. Um pensamento totalmente irracional, né, gente? Vamos combinar. Qual que foi a lógica por trás disso? Por que ele vai enviar exércitos, né, para as pessoas praticamente se matarem, sem saber quantas pessoas ele ia perder e sem saber quanto recurso ele ia utilizar para conseguir ganhar essa guerra? Ele não tinha como mensurar isso. O que estava sob o controle dele? Aquilo que estava dentro da cidade. Ou seja, os recursos e as pessoas que estavam ali. Então, como se defender até os persas desistirem? Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, chegou uma peste na cidade. E essa peste que as pessoas pegavam, basicamente matava as pessoas. E como todo mundo estava ali dentro, ninguém saía justamente por esse conflito, acabou que ela se proliferou muito mais rápido. E Péricles foi um dos afetados e foi um dos que morreu. E o que aconteceu logo depois? Como eles viram que o plano de Péricles não tinha funcionado, os novos líderes decidiram se vingar da Pérsia. E começaram a atacar. E o que eles fizeram? Pegaram as frotas marítimas e colocaram 100 navios para atacar. E falaram com o capitão, nós vamos atacar. E o capitão era contra isso, porque ele falou que eles estavam muito reforçados e que mesmo com os 100 navios, né, eles provavelmente talvez não conseguiriam ter sucesso na missão. E mesmo assim foi enviado, né, esses 100 navios ali para atacar. E chegou uma mensagem, uma carta, no caso, para os líderes de Atenas na época, do capitão do navio, que eles estavam em desvantagem, estavam perdendo muitos homens, né? E o que Atenas fez? Em vez de recuar, mandou mais homens. E a Pérsia continuou se reforçando porque eles estavam numa situação muito melhor. E qual que foi a consequência disso tudo? Atenas gastou todos os seus recursos, perdeu muita força militar e teve que se render à proposta da Pérsia. E por que isso aconteceu, gente? Saiu de uma cidade muito próspera, uma cidade com muito recurso, com pessoas ali, né, trabalhando em prol da cidade. E o que aconteceu depois? Simplesmente degradou. A cidade acabou e teve que se submeter às leis, às decisões da Pérsia. E por que isso aconteceu? Você consegue me responder, Patrick? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Seria a falta do racionalismo? O que tu me diria? Com toda certeza. As pessoas abandonaram o pensamento racional que Péricles tinha e partiram para qual pensamento? Emocional? Exatamente. Então, quando as pessoas quando Péricles, que era uma pessoa totalmente racional, né, e Atenas já diz, né, a deusa Atenas é a deusa do conhecimento, da racionalidade, da inteligência. Então, ela já trazia esse pensamento, né, que ela foi gerada a partir do crânio de Zeus, no caso, né, na mitologia grega. E quando você perde a racionalidade e parte para a emoção, raiva, ódio, ego, ganância, você deixa de ver coisas muito importantes. E essas ações emocionais foram a derrocada de Atenas, né? A vingança, cara, para ver a importância do pensamento racional. Isso aí. Então, é isso que a gente falou até agora, né, Patrick? Que a gente trouxe até chegar aqui. Que é o quê? Desde a questão da honestidade, da resiliência, do pensamento crítico, né? Da racionalidade, das emoções. Quando a gente deixa as emoções tomarem conta,
a gente vai tomar decisões impensadas e decisões momentâneas, que provavelmente não vão gerar um resultado muito satisfatório, né? Então, essa é a importância de você ser racional, ter paciência e pensar que uma cidade toda foi destruída por quê? Por falta de controle emocional. Exatamente, cara. O ideal é ter um equilíbrio entre essas duas forças, a racionalidade e o emocional. E quem que te salvaria? Cara, eu salvaria a pessoa importante para mim. Eu salvaria a pessoa importante para mim. Com toda certeza. Cara, realmente. É uma decisão que mexe bastante com várias situações do cara. Uhum. Emocional e racional, né? Exatamente. Nesse caso, se a gente fosse racional, né? Pensar do lado racional, a gente salvaria as 10 pessoas, porque são mais pessoas, né? E se a gente escolher o lado emocional, que é o que normalmente domina as nossas ações, a gente obviamente escolheria a salvar a pessoa que a gente conhece, que a gente ama. Aí você vai me dizer, tá, mas então você está me falando que uma sociedade inteira foi destruída por causa das ações emocionais e agora está me dizendo que você escolheria salvar a pessoa que você conhece por causa das suas emoções. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque as emoções elas não são tão simples assim. E claro que isso tudo foi uma metáfora, né? A gente não vai passar por uma situação assim, espero, né? Mas agir com racionalidade, gente. Agir com pensamento crítico, com paciência, principalmente. E é aquela velha história que a gente ouve, né, Patrick? Não tome decisões quando você está muito feliz, quando está muito triste, quando está com raiva, quando está pé da vida, não tome decisões. Olha a importância de se questionar, fazer questionamento, fazer perguntas para saber mais sobre a situação. Às vezes você iria escolher sacrificar a pessoa que você ama e as outras pessoas iriam te colocar na fogueira, entendeu? É uma situação também que pode ser considerada hipoteticamente por causa de uma história muito conhecida. Poderia me dizer qual? Tem uma em mente? Agora tu me pegou. Responde aí. Jesus. Pô. Ah, Veio, cara, ele trouxe toda a bondade pro mundo, segundo tá nas escrituras, e o que o pessoal fez com ele? Colocou. Cara, é exatamente isso. Entendeu? Ele veio para salvar o pessoal crucificou. assim como foi com Sócrates, Cara, também, cara. né? E ele não foi forçado, pelo que a gente sabe, né? Isso aí. Ele tomou o veneno e ainda ele deixou uma frase que agora eu não me recordo bem. É porque ele dizia o seguinte, que se ele teve duas opções, né? Que a gente sempre se depara com duas opções, né? Ele teve duas opções. Ele sair da cidade e nunca mais retornar, ou tomar cicuta, o veneno, e morrer. Por que ele escolheu tomar o veneno? Porque ele basicamente quis dizer o seguinte para nós, que se você passa a vida inteira passando um conhecimento, passando uma mentalidade, passando algo para a sociedade, e no ato final você foge, significa que tudo aquilo que você passou perdeu valor, porque de fato você não queria defender aquilo. Agora, quando ele escolhe tomar o veneno, ele diz assim para as pessoas: eu falei sobre isso minha vida toda. E a minha escolha é para comprovar para vocês que até na minha morte eu defendo tudo isso que foi repassado para vocês, né? Realmente, cara, incrível, cara. Decidido. Decidido. É isso aí, gente. Decisão, escolhas, todas as escolhas geram uma consequência e a gente tem que estar preparado para tudo. Exatamente, causa e efeito. Wesley, foi muito bom falar aqui com você. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Não nos deixe na mão. Isso aí, gente. Vamos pensar, vamos ser racional. Envia para um amigo, faça algum comentário aqui,
com a gente, faça uma pergunta, a gente vai estar disponível. E como o Patrick falou, compartilhe. Compartilhe porque o conhecimento, ele é fundamental para que todos nós conseguimos evoluir a partir dele. Então, a gente é muito grato por quem está ouvindo, e foi mais uma excelente conversa, né, Patrick? Tô pensando ainda. Cara, foi muito bom, cara. E tu, tá pensando? Tô ainda pensando na minha escolha, se E foi uma boa vamos escolha ou continuar não. pensando por muitos e muitos anos. E muitos episódios, né? Muitos e muitos episódios. Muito obrigado a todos que escutaram. Tem uma palavra final aí? Olha, gente, a palavra final é: conheçam quem vocês são, aceitem as suas escolhas e as suas decisões, e, acima de tudo, sejam resilientes com vocês mesmos. Vocês vão ver que a vida de vocês vai fluir de uma forma muito melhor. E lembrando, a felicidade, ela não está no topo da montanha, ela está dentro de você. Muito obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui. Tô pensando ainda, o podcast feito por mim, Wesley, e por Patrick. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.